Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnado em Anjos da Noite. Submundo. Parte 4. Lucian assentiu antes de sair da sala. Selene olhou para mim. É sensato mantê-la em sua própria casa? Provavelmente não, mas este lugar é facilmente defensável, sem falar que tem um sistema de segurança que transformará qualquer intruso em pasta. Obrigado por isso, Blake. Lucian disse enquanto voltava seguido por Raze. Os dois seguravam uma maca com Amélia ensanguentada deitada nela. Não se preocupe com isso, tem um plano para ela agora que penso nisso. Eles voltaram um momento depois. Raze continuou saindo pela porta enquanto Lucian ficava para trás. O que quer que você planeje para ela, não a deixe desprotegida. Agora devemos voltar ao nosso esconderijo. Kraven quer nos conhecer. Para pedir asilo, sem dúvida vou com você. Selene disse antes de se virar para mim. Vá em frente, eu tenho que garantir que nossa convidada inesperada não morra ainda e garantir que quando ela inevitavelmente acordar ela não escape. Ela assentiu, dando um último beijo em meus lábios e seguiu Lucian para fora da porta. A porta se fechou e soltei um suspiro lento. Caminhando para o meu porão, olhei para a forma em coma de Amélia. A vampira mais velha era realmente linda, apesar da ferida irregular em seu ombro que estava apenas começando a cicatrizar. Vendo que ela não estava sangrando, tirei uma muda de roupa do meu inventário junto com algumas bolsas de sangue e coloquei-as ao lado dela em uma mesa médica. Comprando outra torre automática, coloquei-a de frente para ela e atirei contra ela caso ela tentasse sair da sala. Também configurei as munições para dardos tranquilizantes carregados com um poderoso agente paralisante. Satisfeito com meu trabalho, tranquei a porta atrás de mim e comecei a subir as escadas. Saí de casa em meu Bugatti depois de ativar todas as defesas ao redor de minha casa e configurá-las para atingir inimigos hostis com tiros letais. A viagem até o novo esconderijo de Lucian foi tranquila, quase anormal. Imediatamente tive a sensação de que algo estava errado, então acelerei. Meu coração afundou quando cheguei ao esconderijo e vi o carro de Lucian capotado e em chamas. Raze estava deitado ao lado dele, imóvel, e Lucian estava sentado contra a parede do armazém sobre uma poça crescente de sangue. Selene não estava à vista. Desliguei o motor do meu carro e corri para o lado de Lucian. Olhei para seus ferimentos e percebi que ele estava vazando fluido prateado de vários ferimentos à bala. Ele estava lutando contra a prata, mas parecia que estava sentindo muita dor. Ele agarrou meu braço antes de ofegar. Emboscada, ele sabia onde nos encontrar. Eles levaram Selene. Vitor? Lucian assentiu antes de soltar meu braço e agarrar seu lado. Concentrei-me atentamente em suas feridas e fechei os olhos. Senti o esgotamento do meu MP assim que comecei a manipular seu sangue para expulsar o resto da prata venenosa. Assim que terminei, Lucian engasgou de dor. Entreguei a ele uma pistola que tirei do meu inventário e me levantei. Você pode voltar para minha mansão? Ele assentiu. Bom, leve meu carro. Isso deve passar pela segurança. Eu tenho que ir buscar Selene. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, tirei minhas roupas antes de colocá-las em meu inventário. Momentos depois eu estava correndo mais rápido do que jamais havia corrido antes em minha forma completa de lobo. O vento assobiou através do meu pelo grosso e um grunhido saiu das minhas mandíbulas. Faz um tempo que não mato nada, acho que é hora de ação. Mudança de cena. Ela sabia que algo estava errado quando Lucian entrou no esconderijo Lycan. Selene estava certa, no segundo em que o carro parou, os mercadores da morte bloquearam a saída e começaram a atirar neles. Ela conseguiu evitar ser atingida. Os Lycans que saíram do armazém não. O ataque pegou todos desprevenidos, inclusive ela. Ela tentou pegar o dispositivo que Blake lhe deu para contatá-lo, mas antes que pudesse, ela foi atingida com força e desmaiou. Quando ela finalmente acordou, acordou em um lugar desconhecido. Ela observou o quarto em que estava, notando que era grande e cavernoso. Havia uma engenhoca complexa bem acima dela, no teto de pedra. Ela olhou para as restrições que a mantinham no lugar. Ela estava acorrentada a um pilar no centro da sala. Lutando contra suas amarras, ela amaldiçoou silenciosamente seu descuido. Uma porta se abriu atrás dela e ela esticou o pescoço para ver quem havia entrado na sala. Victor entrou na sala com uma expressão sombria no rosto. Selene olhou para o vampiro mais velho, que apenas olhou para ela com desgosto. Ela queria rasgar a garganta dele, queria gritar, mas no momento não conseguia encontrar vontade para fazê-lo. Mais uma vez me vejo traído. Você era como uma filha para mim. Victor cuspiu com raiva. E como Sonja, sinto nojo de você. Suas mentiras, seus sentimentos falsos. Victor pareceu chocado. Como Sonja, você pisoteia nossas tradições, confraternizando com os Lycans como uma prostituta comum. Não tenho palavras para você, só quero saber por quê. Por que minha família? Essa é uma informação a qual você não tem direito. Por quê? Por que você acha que eu não sei sobre William Corvinus? Como meu pai construiu sua prisão. Mais uma vez, Victor ficou surpreso. Você está bem informado. Não importa, em breve você atrairá a abominação aqui, onde vocês dois serão tratados adequadamente. Selene sentiu o pavor subir por sua espinha. Blake, ele deve ter percebido que fui levado. Sim, vejo que você está começando a entender a posição em que se encontra. Victor disse com um sorriso de escárnio. Ele me libertará e eu terei minha vingança. Ele virá e morrerá.
Você vai assistir enquanto eu cortei a cabeça do corpo dele. Então você o seguirá até o vazio da morte. Victor girou nos calcanhares com o movimento do casaco. O antigo vampiro saiu da sala sem dizer mais nada. Ela ficou com seus próprios pensamentos, rezando para que Blake ficasse longe para que pelo menos um deles sobrevivesse. Craven andava pelo corredor de sua casa segura. Ele havia recebido alguns favores de alguns mercadores da morte que lhe deviam. Ele soube que Selene havia sido capturada. Ele se decidiu e caminhou até o porta-armas pegando uma arma carregada com a nova munição de prata líquida. Ele esperava que Victor ignorasse suas divagações passadas, oferecendo-lhe seus serviços para trazer Lucian. Embora suas chances fossem mínimas, isso também lhe permitiu a oportunidade de se vingar de Selene por menosprezá-lo. Blake Corvin sem dúvida virá correndo para salvar sua cadela. Posso matar 2 coelhos com uma cajadada só. A ideia de matar o arrivista Lycan o fez sorrir, ele saborearia a expressão no rosto de Selene assim que trouxesse a cabeça do Lycan para ela. Ele saiu da casa segura e começou a ir em direção à mansão. Craven atravessou as portas da mansão apenas para encontrar todo o lugar abandonado. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha e se virou brandindo sua arma. Houve um movimento de algo voando pelo ar atrás dele e ele se virou novamente. Mostre-se. Seja o que for, nunca respondeu. Craven sentiu os olhos perfurando a parte de trás de sua cabeça antes que ele pudesse se virar. Ele foi jogado contra uma parede, fazendo com que sua visão tremesse momentaneamente. A criatura que o atacou girou e seus olhos se arregalaram quando viram o que o havia prendido na parede. Um grande morcego humanoide o espetou no ombro e estava olhando para ele com tanto ódio. São olhos negros queimando um buraco em seu rosto. O medo penetrou em suas entranhas. Ele lutou para olhar para onde o último ancião deveria estar. Marcos, guarde suas palavras, traidor, não preciso delas. Com isso, ele sentiu o ancião distorcido puxar a cabeça para o lado antes de rasgar sua garganta. Craven mal soltou um grito quando Marcos se agarrou ao ferimento sangrando. Craven sentiu seus membros ficarem pesados enquanto seu sangue era drenado. Seus olhos ficaram pesados demais para serem mantidos abertos. Seus últimos pensamentos antes de tudo desaparecer. Onde é que tudo deu errado? Marcos rasgou o pescoço do regente traidor, roubando as memórias do vampiro para si. Ele teve visões dos negócios obscuros de Craven, da obsessão doentia do homem pela filha adotiva de Victor e do humano conhecido como Blake Corvin. Se ele estava certo e sabia que estava, então Blake Corvin era seu descendente distante do lado da família de seu irmão mortal. Isso significava pouco para ele. O que chamou sua atenção foi o fato do registrador do clã ter sido exilado, e de Lucian ainda estar vivo. Das memórias de Craven ele tirou conhecimento de onde estava o registrador. Se alguém sabia onde William estava era Tannis. Ele lidaria com Victor em breve. Ele queria que os Lycans enfraquecessem potencialmente o exército de mercadores da morte do bastardo intrigante antes de lidar com o próprio homem. Ele foi o primeiro, o mais forte. Ele cedeu aos caprichos de Victor por muito tempo e suas espécies foram transformadas em sombras fracas do que já foram. Primeiro meu irmão, depois verei como consertar essa bagunça. Mudança de cena. Cheguei na mansão do clã e franzi a testa. Pude imediatamente sentir que algo estava errado. O cheiro de sangue pairava no ar. Voltei para minha forma humana antes de rapidamente colocar minhas roupas de volta e pegar meu P226 do meu inventário. Fazendo meu caminho até a frente da mansão mortalmente silenciosa, empurrei a porta. Estava desbloqueado. Empurrei a mente do jogador ao máximo e olhei em volta. Corpos quebrados jaziam em poças de sangue. Principalmente corpos de vampiros e muitos deles foram mortos recentemente. Seguindo o rastro de carnificina me encontrei na sala do trono, onde percebi o que devia ter acontecido e amaldiçoei. Ali no centro da sala estava onde os anciãos haviam sido mantidos, palavra-chave, tinham estado. Não eram necessários sentidos sobrenaturais para saber que Marcos havia acordado, a julgar pelo rastro de sangue que ia do corpo quebrado de Singe até o topo da cápsula de Marcos. Examinei a sala em busca de qualquer sinal do vampiro mais velho e vi o corpo de Craven deitado não muito longe da entrada da sala. Caminhando calmamente, cutuquei Craven com o pé e levantei uma sobrancelha quando ele gemeu. Que se dane, o bastardo bajulador ainda está vivo. Levantei minha arma e atirei em seu joelho, fazendo-o abrir os olhos e soltar um grito estridente. Agachei-me e enfiei o supressor da minha arma na ferida recente. Craven gritou novamente antes de cerrar os dentes. Bom, você está acordado. O que diabos aconteceu aqui? Você não receberá nada de mim, Lycan. Ele cuspiu. Resposta errada. Substituí meu P226 por uma faca marítima extremamente afiada. Canhoto ou destro? O que? Craven disse com uma carranca. Saí então. Estendi a mão e agarrei seu braço esquerdo antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O medo encheu seus olhos quando ele percebeu o que eu estava prestes a fazer. Com um golpe largo, cortei a pele de seu braço, desde o cotovelo até o pulso. Outro grito saiu de sua garganta e eu zombei do homem que se contorcia. Usando meus poderes de tempo, eu o congelei e o contive com algumas cordas encantadas. Retomando o tempo novamente, seus olhos se arregalaram quando de repente ele se viu incapaz de se mover. O que aconteceu aqui? Foda-se. Revirei os olhos antes de agarrar seu braço esquerdo novamente e usar a faca para arrancar outra tira de pele dele. Craven gritou e tentou se debater. Dei um soco na cara dele, quebrando seu nariz. Mais cedo ou mais tarde vou ficar sem pele para bem pele. Então ou você começa a falar ou eu crucificarei seu cadáver esfolado numa cruz.
Brutal? Sim. Inútil, já que eu já suspeitava para onde haviam levado Selene. Talvez. Eu não era um sádico de forma alguma, não. O que eu estava, porém, era chateado. Para mim mesmo, por meu próprio descuido e por não ficar no controle das coisas, apesar de já saber o resultado potencial. Kraven começou a choramingar quando agarrei seu braço para rasgar outra tira de carne. Ok, tudo bem. Provavelmente foram para a antiga fortaleza na Romênia. Castelo Corvinus nas montanhas dos Cárpatos. Isso não é muito descritivo, Kraven. Talvez eu devesse começar a tirar os dedos. Como isso soa para você? Foda-se. Eu te contei tudo que sei. Eu preciso de um nome, Kraven. Alguma localização vaga no campo perto de algumas montanhas não vai ajudar. O vampiro apenas olhou para mim, suspirando profundamente. Levantei minha mão e transformei meus dedos em garras afiadas. Os olhos de Kraven se arregalaram. Eu sorri enquanto pressionei minhas garras em seu peito. Sua respiração ficou irregular e eu o golpeei no peito. Um grito ecoou na mansão vazia. Você sabia que não posso transmitir o vírus do lobisomem através de um arranhão? Dito isto, as feridas deixadas pelas minhas garras em um vampiro nunca cicatrizarão adequadamente. Ah, e eu mencionei a dor ardente que se segue. Kraven não respondeu, sua boca aberta em um grito silencioso quando ele começou a convulsionar em suas amarras. Seus olhos rolaram para trás de sua cabeça e eu suspirei novamente. Eu apunhalei minhas garras em sua perna, despertando-o com um grito. Oh, bom, você ainda não está morto. Fiquei preocupado por um momento. Isso teria sido bastante rude, morrer sem me dizer o que eu quero. Kraven estava chorando agora. Pepe, por favor, eu não sei. Não sei onde fica o castelo. Não me lembro. Então para que você serve? Ele não respondeu. Soltei um suspiro lento, agarrando-o pelo pescoço e comecei a cravar minhas garras. Ele lutou contra suas restrições, mas elas se mantiveram fortes. Eu venci a raiva que meu lobo interior sentia e apertei ainda mais. Adeus, Kraven. Com isso arranquei o resto de sua garganta, banhando a parede com seu sangue. Limpei minha mão em uma tapeçaria pendurada na parede e olhei em volta uma última vez. Ficou claro que Marcos atacou e matou todos. O ancião recém-acordado provavelmente estava indo para o mesmo local. Tive que fazer alguns preparativos antes de ir para a Romênia, principalmente lidando com o outro vampiro ancião que eu tinha escondido no meu porão. Quando voltei para minha mansão, Lucian estava desmaiado em um sofá e Amélia ainda não tinha acordado. Observei seu corpo imóvel e gemi. Eu não poderia exatamente colocar o corpo em coma dela no meu inventário. Inferno, eu nem sabia se poderia colocar corpos no espaço do martelo. Seres sencientes podem ser colocados em seu inventário. Eles serão colocados em êxtase até serem removidos do inventário. Bem, isso é útil. Mais alguma coisa para adicionar era? Embora a atualização do seu sistema tenha tornado a capacidade do seu inventário ilimitada, ainda pode haver consequências se colocar muitos seres vivos no seu espaço de armazenamento. O que você quer dizer? Por que isso seria um problema? O inventário pode colocá-los em êxtase, mas suas mentes ainda estarão conscientes. Eles estarão cientes de sua situação, mas não poderão fazer nada a respeito. Parece uma ótima maneira de torturar alguém. Claro que você pensaria isso. O que diabos isso quer dizer? Era? Tudo bem, seja assim então. Fui até Amélia e coloquei a mão sobre ela, colocando-a em meu inventário com um flash de luz. Abri minha inteligência artificial manualmente, já que ela ainda estava me dando tratamento silencioso, e abri minha guia de inventário. Eu ri sozinho quando vi uma mini foto de Amélia com o rótulo Spunk Vampire Elder. Também notei um botão para exibir suas estatísticas. Pressionando, olhei as informações que apareceram. Amélia nível 297. Raça, vampiro. Pontos de vida, 24.943, 1.000.000. SP, 1.670, 500.000. Pontos de mana, 278, 50.000. Lealdade, clã nórdico, clã do Novo Mundo. Status, vampiro ancião. Representante, 0. Doenças, inconsciente devido à perda de sangue, envenenado pela mordida de Lycan. Biografia, Amélia é a primeira vampira filha de Marcos Corvinus. Honrada e leal àqueles que considera aliados, ela é uma governante mais favorecida em comparação com seus dois homólogos. Ela está ciente das tramas que Victor tem para se livrar dela, apesar de seu aparente cuidado com ela. Curiosamente, não vi nenhuma marca de mordida nela. Eu fiz uma careta com as implicações. Eu nunca soube que Victor estava planejando se livrar dela. Então, novamente, eu deveria ter esperado isso do bastardo paranoico, visto que ele era obcecado pelo poder. Ele provavelmente teria substituído Amélia por alguém próximo a ele como sua filha. Infelizmente, tanto as suas filhas adotivas como as biológicas o traíram. Libertei-me da minha reflexão interna e perguntei-me o que deveria fazer em relação a Amélia. Sempre achei que a personagem dela recebeu um acordo de merda. Eles a mataram no primeiro filme apenas para lhe dar muita história de fundo e desenvolvimento nos filmes seguintes, apenas para que ela permanecesse morta. Dei de ombros e fiz uma anotação para curá-la de alguma forma. Eu me lembrava vagamente dela tendo um filho em um dos filmes e não suportava a ideia de matar a mãe de alguém, especialmente porque ela nunca me ofendeu. Fui até meu arsenal e guardei mais algumas armas em meu inventário, rindo do fato de que eu também tinha um vampiro compartilhando o mesmo espaço que as armas ocupavam. O pensamento das armas chacoalhando quando eu me movi e colidindo com o vampiro inconsciente quase me fez rir. Encontrei o meu passaporte e coloquei-o no bolso.
Peguei uma pochete com um encantamento de expansão e coloquei algumas pilhas de dinheiro nela. Quando fiquei pronto, deixei um bilhete para Lucian para quando ele acordasse e chamasse um táxi. Enquanto eu planejava silenciosamente meu próximo movimento enquanto o carro amarelo se dirigia para o aeroporto. Reservar um voo foi surpreendentemente fácil, considerando todos os aspectos. Custou muito menos do que eu esperava também. Durante minha época em minha vida passada, um voo internacional de ida e volta custava pelo menos $1.000, se não mais, e isso era para assentos na classe econômica. A primeira classe custaria várias vezes esse valor. Aqui acabei de comprar uma passagem de avião de primeira classe por pouco menos de $500. Com meu inventário, roubar todas as minhas armas e uma pessoa inteira foi ridiculamente fácil. Eles nem questionaram a pochete sem fundo. Eu me perguntei o que eles dizem quando fazem um raio-x. Acomodei-me em meu confortável assento de couro e fechei os olhos. O avião decolou alguns minutos depois e eu acordei de um breve cochilo, descartando a notificação que apareceu sobre meus pontos de vida e MP sendo ligeiramente recuperados. A aeromoça deu a volta na cabine distribuindo cardápios de comida. Meu estômago roncou e eu suspirei. Acho que vou levar um de cada. O voo de quase 10 horas de duração do Aeroporto Internacional JFK para o aeroporto de Bucareste correu bem. Foi só depois de começar a seguir para o norte que fiquei um pouco impaciente. Usando minhas habilidades, eu poderia navegar com segurança sem chamar muita atenção. Meu problema surgiu quando eu estava no sopé da cordilheira. Por que ainda não apareceu uma missão para resgatar Selene? As notificações de missões foram desativadas por padrão após a atualização. Você nunca tocou no assunto, então nunca pensei em mencionar isso. Droga, ligue isso. Então abra meu painel de missões. Missão A Verdade atualizada. Novo objetivo adicionado. A Verdade e missão principal. Objetivos. Viagem ao Castelo Corvinus. Ajude Selene a enfrentar Victor. Marque a localização do Castelo Corvinus no meu mapa. Local marcado, fica a cerca de 60 quilômetros a noroeste de sua localização atual. Obrigado, Vá salvá-la. Você não precisa me dizer 2 vezes, vamos colocar esse show na estrada. Tirei minhas roupas e assumi minha forma Lika e comecei a correr de 4. Meu nariz começou a captar aromas que segui por alguns quilômetros antes de desviarem para um túnel escondido. Através do túnel, passei por algumas sentinelas vampiras e continuei minha jornada seguindo o sinal no meu minimapa. Levei exatamente 5 minutos caminhando lentamente para chegar ao antigo castelo construído na encosta de uma montanha. Notei que algumas torres estavam desmoronando e havia um conjunto de ruínas mais no topo da montanha. Abri meu inventário e olhei para o item que estava pensando nos últimos dias de viagem. Eu usei meu smartphone para fazer pesquisas sobre eles e também observar. As habilidades que eles ofereciam superavam em muitas desvantagens de não saber realmente o que poderiam fazer. Confirmei minha seleção e fechei os olhos quando uma onda de poder tomou conta de mim. Quando abri os olhos novamente, senti uma coceira estranha na nuca. Pegando um espelho, olhei para mim mesmo e franzi a testa. Nada havia mudado, eu ainda parecia o mesmo. Encolhendo os ombros, joguei o espelho de volta no meu inventário e olhei para o castelo. O sol estava lentamente começando a se pôr. Comecei a planejar minha abordagem e esperei pacientemente pela oportunidade de atacar. O sol finalmente mergulhou no horizonte e eu me sentei onde estava meditando. Coloquei o equipamento tático antes de tirar meu HK-416 suprimido e colocar meu P226 em um coldre no cinto de batalha. Também coloquei mais de meia dúzia de carregadores sobressalentes em meu porta-placas junto com uma faca de combate serrilhada. Colocando meu capacete balístico, abaixei meus binóculos de visão noturna e fiz minha abordagem. No caminho para o castelo, avistei uma guarita com um gerador do lado de fora. Sorrindo para mim mesmo, esgueirei-me antes de esfaquear o gerador, fazendo-o explodir e morrer. Os holofotes ao redor do castelo morreram quase imediatamente, deixando apenas as tochas para iluminar a área. Um vampiro saiu da guarita e caminhou até o gerador. O homem olhou para o gerador e deu-lhe um pontapé antes de pegar o rádio. Ele nunca chegou ao rádio. Eu estava atrás dele enfiando minha faca em sua coluna vertebral antes que ele pudesse agarrá-la. Abafei um grito dele antes de arrancar a lâmina serrilhada e esfaqueá-lo mais 6 vezes nas costas antes de enfiar a faca na jugular e torcer. O vampiro caiu no chão com um gorgolejo úmido, seu sangue acumulando-se ao seu redor rapidamente. Embainhei minha faca e continuei meu caminho para o castelo. Com meus sentidos aguçados pela adrenalina, naveguei pelo castelo sem ser notado. Aqueles que estiveram perto de me ver acabaram mortos a facadas ou golpeados 2 vezes na cabeça. Logo me vi diante de portas duplas de madeira. Eu os abri antes de entrar silenciosamente. A câmara estava muito clara, então desliguei meus OVNS e olhei em volta. Havia um pilar solitário no centro da enorme sala e rosnei quando percebi onde estava. Corri e soltei um suspiro de alívio quando vi Selene acorrentada ao pilar, mas ilesa. Ela acordou assustada e seus olhos encontraram os meus. Blake? Sim, sou eu, não se preocupe. Estou tirando você daqui. Não, você não deveria ter vindo. Era o que Victor queria. Está tudo bem, Selene. Vou tirar você de qualquer maneira. Saquei meu P226 e atirei na corrente apenas para que ela permanecesse intacta. Eu fiz uma careta e filmei novamente apenas para obter os mesmos resultados. Senti meus olhos coçarem enquanto me concentrava na corrente. Houve um pulso de poder e um link foi quebrado. Senti a coceira atrás dos olhos novamente e pisquei para afastar a sensação desconfortável.
Selene quase caiu para frente antes que eu pudesse segurá-la. Entreguei a ela uma bolsa de sangue que ela pegou com gratidão e começou a beber. Este foi sem dúvida o quarto onde Lucian foi torturado e forçado a assistir enquanto Sonja era executada. Eu queria destruir tudo. Selene lentamente se levantou e eu peguei um par de MP7S, entregando as metralhadoras para Selene, que acenou para mim e me deu um pequeno sorriso. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, as portas se abriram e um enxame de mercadores da morte invadiu. Eles cercaram Selene e eu enquanto Victor se pavoneava até a frente do grande grupo de vampiros. O mais velho tinha uma espada no cinto, senti a prata na lâmina sem nem precisar ver. Que previsível, ele zombou. Engraçado você pensar que eu cairia em uma armadilha sem saber. Segure sua língua, Lycan. Oh, foda-se direto para fora da boceta. Selene, mais alguma coisa para dizer a Victor antes de matá-lo? Os vampiros ao nosso redor se mexeram nervosamente. Victor olhou para mim e abriu a boca para sibilar outro insulto ou calúnia. Eu interrompi com um silêncio antes que ele pudesse. Os adultos estão conversando, espere sua vez, Vicky. O vampiro mais velho ficou impressionantemente vermelho considerando que ele era um vampiro. Selene olhou para Victor como se estivesse pensando em dizer algo, mas finalmente balançou a cabeça. Não tenho mais nada a dizer a ele. Bem então, perfeito. Sem esperar que eles retaliassem, imediatamente lancei um bloqueio de tempo na sala. Tirei uma espada larga do meu inventário substituindo meu rifle. Movendo-me rapidamente, movi-me pela sala esfaqueando e cortando todos, exceto Victor. Eu sabia que Selene iria querer matá-lo sozinha. Assim que soltei o tempo, os olhos de Victor se arregalaram em choque quando todos os mercadores da morte ao nosso redor explodiram em uma chuva de sangue e membros decepados. Selene se recuperou mais rápido, pois já sabia dos meus poderes. Em um borrão de velocidade, ela deu um soco no rosto de Victor, fazendo o homem ainda chocado voar em direção a uma coluna. Enquanto Selene continuava a atacar Victor, eu andei esfaqueando os vampiros restantes que ainda não haviam pegado fogo. Sinceramente, fiquei bastante confuso sobre como isso funcionava. Encolhendo os ombros, imaginei que eles só pegariam fogo se fossem mortos com algum tipo de arma UV e não quando eu os cortasse em pedaços com uma espada bastarda. Um grito fez minha cabeça voltar para a figura entre Selene e Victor. Ele teve sua espada esfaqueada em seu ombro, prendendo-a na parede. Um grunhido veio do fundo da minha garganta e eu ataquei Victor em outra coluna. Ele me chutou enquanto se levantava. Victor sibilou enquanto tirava 2 adagas de prata de suas costas. Usei meus poderes sobre os elementos e uma rajada de vento levitou minha espada de volta para minha mão, de onde ela caiu. Olhando para o vampiro mais velho, eu o desafiei a dar o primeiro passo, mas ele não era estúpido. Ele tinha mais de 1000 anos de experiência em batalhas, Victor não seria incitado a atacar primeiro. Tudo bem, o primeiro passo é meu então. Mudança de cena. A força de Victor prendendo-a na parede com sua espada prateada quase a deixou inconsciente. Selene ofegou de dor quando seu movimento fez com que a espada em seu ombro cortasse ainda mais sua carne. O som do aço se chocando a fez olhar para cima e congelar. Blake e Victor trocaram golpes mais rápido do que ela jamais viu alguém se mover. Victor era um vampiro ancião, um dos mais fortes depois de Marcos Corvinus. No entanto, aqui estavam Lycan não apenas mantendo o ritmo, mas também empurrando Victor para uma posição defensiva. A espada de Blake cantou enquanto cortava o ar, as adagas gêmeas de prata de Victor seguravam e defendiam cada golpe, mas ela poderia dizer que o vampiro mais velho estava diminuindo a velocidade. Blake só pareceu ficar mais rápido, ainda mais irritado. Com um rugido, Blake balançou a espada em um golpe horizontal que Victor deveria ter sido capaz de bloquear. Apenas o mais velho parecia chocado, com os olhos fixos em algo atrás de Blake. Houve um som de vibração, como se cobertores fossem sacudidos e a espada de Blake fosse arrancada de suas mãos. Uma grande criatura parecida com um morcego pousou atrás dele e eu abri a boca para gritar quando a criatura parecida com um morcego esfaqueou Blake no estômago com sua própria espada. Victor viu a oportunidade e cravou suas adagas nas costas expostas de Blake. Tentei gritar novamente, mas uma voz ecoou na minha cabeça. Selene, está tudo bem. Você deve passar despercebido se quiser salvá-lo. Confie em mim. Foi a voz que ela ouviu quando Blake a levou para aquele mundo alternativo cheio de mortos-vivos. Era Selene. Lembrou-se do nome que Blake havia mencionado. Ela cerrou os dentes enquanto puxava a espada. Amortecendo a aterrissagem, ela continuou a observar Victor e a grande criatura parecida com um morcego. Esse é Marcos Corvinus, o sangue de um Lycan o acordou. Isso o tornou uma espécie de híbrido, embora devido às suas origens ele herdou apenas a força do lobo e nada mais. Ele pode ser imune à luz solar. O que isso significa? Mas Selene, isso significa que ele é atualmente muito perigoso e você deveria me ouvir. Blake ainda está vivo, envenenado pela prata, mas vivo. Estou usando o link entre vocês dois para falar com vocês. Você precisa esperar Marcos sair. Tudo bem, estou confiando em você nisso. Ela observou enquanto Marcos circulava Victor, que ficou paralisado olhando para o outro ancião. Victor? Marcos começou a se mover, o som de ossos e carne se remodelando encheu a sala e Selene franziu a testa. Ouvir sobre isso era uma coisa, mas realmente ver o vampiro mais velho se transformar como um Lycan era outra coisa. Marcos, você está acordado. Marcos riu sem nenhuma emoção real. Não vamos atrasar o inevitável, Victor. Diga-me onde você escondeu meu irmão.
Em algum lugar que você nunca encontrará. Eu mesmo não sei sua localização. Você não está mentindo. Não importa. Seu sangue vai me mostrar. Selene assistiu com horror quando Marcus se mexeu novamente e prendeu Victor em uma coluna com suas asas. Victor gritou de dor, mas foi silenciado quando Marcus abriu sua garganta. O grito se transformou em um gorgolejo úmido enquanto Marcus lambia o sangue avidamente. Selene continuou observando enquanto Marcus drenava Victor antes de rasgar seu peito e arrancar algum tipo de dispositivo metálico do externo de Victor. Marcus soltou Victor e voou pelo telhado da sala, fazendo chover escombros. Assim que Selene soube que era seguro, ela saiu correndo e agarrou o corpo imóvel de Blake. Ela começou a entrar em pânico quando sentiu o quanto ele estava com frio. Ela tirou as adagas das costas dele e sentiu o pulso. Estava fraco, desacelerando, mas ainda estava lá. Morda-o. É o único jeito, Selene. O que? Isso vai matá-lo. Ele é um corvinus, ele ficará bem. Apenas confie em mim. Se quiser salvá-lo, você irá mordê-lo. Selene olhou para Blake, que parecia em paz o suficiente para se passar por alguém dormindo. Ela se lembrou de tudo que eles fizeram juntos, de como Blake trouxe de volta uma parte dela que ela havia enterrado sob séculos de ódio. Ela puxou o casaco dele revelando seu pescoço imaculado. Ela ouviu Victor se mover não muito longe de onde ela segurava Blake e olhou para o vampiro moribundo. Voltando-se para Blake, ela ignorou o olhar odioso que Victor lançou em sua direção. Eu te amo, Blake, por favor, fique bem. Selene o mordeu. Dor, mesmo com corpo de jogador, mesmo com minha constituição sobre-humana. Isso não impediu a dor de ser esfaqueado com minha própria espada ou de ser atingido nas costas pelas adagas de prata de Victor. Minha espada não doeu tanto quanto as 2 adagas cravadas em meus pulmões. Uma dor lancinante inundou meu corpo, como se meu sangue tivesse se transformado em metal derretido, queimando enquanto corria lentamente pelas minhas veias. Um alerta apareceu no canto da minha visão assim que caí no chão. Aviso: quantidades letais de prata detectadas no corpo do jogador. Falência de órgãos iminente. Procure ajuda médica imediatamente. Que porra é essa? Eu deveria ser capaz de expulsá-los. Lucian fez isso com balas no filme. Blake, acalme-se, você precisa se concentrar. Era? O que diabos está acontecendo? Tóxico. A prata está envenenando seu corpo. Seu sistema está lutando contra isso, mas só pode fazer muita coisa com as facas ainda em você. Eu disse a Selene para vir ajudá-lo. Que? Você pode fazer isso? Claro, sou uma deusa. No canto da minha visão, vi Marcus decolar depois de arrancar um disco de metal do peito de Victor. Selene correu para o meu lado e me segurou nos braços. A dor explodiu em minhas costas quando ela puxou as adagas. Senti seus dedos pressionarem meu pescoço, pisquei cansado para ela. Antes que minha visão desaparecesse, ela me lançou um olhar que transmitia muita emoção. Eu te amo, Blake, por favor, fique bem. Ela sussurrou. Inclinando-me, senti seus lábios pressionarem meu pescoço antes que uma nova dor percorresse meu corpo, de onde ela me mordeu. Eu queria gritar quando minha visão foi preenchida com uma luz branca ofuscante e meu corpo parou de responder aos meus comandos. Sentei-me com um suspiro, não demorei muito para perceber que não estava mais no castelo. Eu estava agora em uma grande sala feita de mármore. 12 tronos gigantes em um semicírculo na minha frente. Havia uma lareira crepitante no centro da sala e uma jovem de aparência solitária cutucava o fogo com uma vara. Ela olhou para mim e sorriu. Senti calor e conforto tomar conta de mim e pisquei rapidamente. Algo sobre isso era familiar, como se eu já tivesse visto tudo isso antes. Você deve ser muito especial para poder ver minha irmã. Uma voz familiar disse atrás de mim. Eu me virei e olhei. Quem? Que porra é essa? Um pouco grosseiro, mas não uma reação inesperada. Era? Na carne imortal. Ela sorriu. Por que você se parece com Angelina Jolie? História engraçada que... Ela desceu à Terra há algumas décadas e viu as imagens em movimento que os mortais faziam. Ela ficou curiosa e bem, o resto é história. Então espere, você está me dizendo que Angelina Jolie é na verdade a deusa Hera? Sim. Por quê? Nada, isso apenas explica muita coisa. O que isto quer dizer? O que minha querida irmã está tentando dizer é que ela sente muito por ter matado você acidentalmente. O destino permitiu que ela interviesse em sua vida para compensar isso. Obrigado. Esha, você só precisava lembrá-lo. Estou tão confuso agora. Que porra é essa? Olha, não temos muito tempo no momento. Eu trouxe você aqui para conhecê-lo pessoalmente por um curto período de tempo com a ajuda do meu irmão. Em primeiro lugar, para pedir desculpas. Em segundo lugar, para lhe dizer que quando você eventualmente retornar aqui a este mundo, poderemos precisar da sua ajuda. Ok? Isso ainda não explica muitas coisas. Assim como minha inteligência artificial, você está realmente falando comigo. Quem me deu esses poderes e tudo isso é real. Nessa ordem, sim, eu sou o destino, e sim, tudo isso é real. Puta merda, tudo isso vai ficar muito complicado, não é? Não tanto quanto você pensa. Certo. E agora? Agora? Você acorda. Hera estalou os dedos e houve outro clarão de luz brilhante. Eu senti como se estivesse caindo antes de repente bater de volta no chão. Sentei-me e quase dei uma cabeçada em Selene enquanto subia. Se meus sentidos estavam em 100 quando eu era um Lycan, então agora eles estavam em 1000 desde que Selene me mordeu. Olhei ao redor da sala e depois de volta para Selene, que estava me olhando com cautela. Ela se levantou e eu corri de volta para ela, puxando-a para um abraço. Meu encontro com Hera ficou em um canto da minha mente.
Puxei Selene para um beijo apaixonado, seus lábios tinham um leve gosto de sangue e meu sangue. Um gemido me tirou do reencontro com Selene. Nós dois nos voltamos para o barulho. Victor, surpreendentemente, ainda estava vivo, apesar do ferimento irregular em sua garganta e de ele ter perdido a maior parte da pele e dos músculos do peito. A abominação. Ele rosnou. Selene agarrou meu braço antes que eu pudesse conter Victor. Ela balançou a cabeça. Deixe-me. Eu balancei a cabeça e observei enquanto ela caminhava até o vampiro ancião sangrento. Ela pegou minha espada de onde ela deve ter deixado cair depois de tirá-la de mim. Esta é sua última chance. Me diga por quê. Porque você me poupou, mas matou todos na minha aldeia. Você não receberá nada de mim. Ele cuspiu uma gota de sangue aos pés dela. Brincando com o inimigo, gerando uma abominação. Você está morto para mim. Ela suspirou antes de brandir a espada mais rápido do que Victor pudesse reagir. A lâmina de aço damasco ressoou enquanto cortava carne e ossos como se fosse manteiga. Victor engasgou uma última vez antes de sua cabeça cair do corpo e rolar para longe. Selene olhou para o cadáver e respirou fundo. Eu lentamente me aproximei dela por trás e gentilmente tirei a espada dela. Acabou, finalmente consegui minha vingança. Eu a puxei para um abraço. Ela se inclinou ao meu toque e soltou o fôlego. Fechei os olhos e soltei um suspiro. Você conseguiu sua vingança, mas temo que esteja longe de terminar, Selene. Marcos ainda está por aí. Ele será um perigo. Sim, ela disse enquanto se virava em meus braços. Mas por enquanto finalmente estou livre. Eu dei a ela um pequeno sorriso. Bem então, o que você quer fazer com o seu novo amor de liberdade? Eu não sei. Ela me deu um beijo. Vamos descobrir isso juntos. Juntos então. Passamos mais alguns momentos nos braços um do outro. Olhei em volta depois de me afastar de Selene. Ao avistar a cabeça de Victor, coloquei-a em meu inventário. Lucian provavelmente apreciaria uma lembrança, afinal. Enquanto Selene trocava os trapos poídos em que estava, descartei minha armadura e camisa arruinadas. O Kevlar e as placas balísticas não fizeram nada contra a superforça e as lâminas afiadas. Também verifiquei minhas estatísticas enquanto Selene amarrava as botas para poder verificar as mudanças pelas quais havia passado. Nome Blake Corvin. Raça, híbrida classe, mago cronomante. Alinhamento, caótico neutro. Nível, 400 próximo nível, 0, 20.000 XP. Nível de classe, 100 próximo nível, 0, 0 XP. Pontos de vida, 5.000.000, 5.000.000, 100.000 por segundo. 500% quando transformado. Pontos de mana, 1.500.000, 1.500.000, 100.000 por segundo. SP, 1.500.000, 1.500.000, 100.000 por segundo. 200% quando transformado. Força, 500 dano, 25.000 por acerto, força 2 vezes 100. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2.500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120. Pontos de estatísticas disponíveis, 0. Vantagens. Mente do jogador. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Linhagem Corvinus, ativa. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Neutro caótico, arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Híbrido de cepa de Corvinus, sangue puro. Sendo descendente de Alexander Corvinus, seu sangue se adaptou aos vírus de lobisomem e vampiro, tornando você o híbrido perfeito de ambas as espécies. Você ainda pode acessar suas formas de lobo devido à sua linhagem. Você também desbloqueou os traços raciais de um vampiro. Sendo um híbrido de ambas as espécies, você não possui as fraquezas de nenhuma delas. A prata não terá mais nenhum efeito sobre você, nem a luz do sol jamais o queimará. Como um híbrido de sangue puro, você pode transformar outros alimentando-os com seu sangue. Verdadeiro imortal. Devido a ser um híbrido, ambas as linhagens sofreram mutações em suas células para replicar e curar você indefinidamente. Enquanto uma única célula sobreviver, você não poderá ser morto. Esteja ciente, você ainda pode sofrer danos, mas seu pontos de vida não poderá mais cair para 0. Puta merda, e eu pensei que tinha sido pego antes. Fiz uma nota mental para verificar minhas habilidades mais tarde. Tive uma leve sensação de que elas também haviam mudado. Selene vestiu o casaco que eu havia trazido para ela e se virou para mim. Devemos ir? Vamos. Ainda estava escuro quando saímos do castelo. Selene olhou em volta para a carnificina que eu havia causado no caminho para salvá-la.
Ela ergueu a sobrancelha para os vários vampiros que eu esfaqueei até a morte. O que? Eu tinha que ter certeza de que eles estavam mortos. Você esfaqueou o cara pelas costas 30 vezes. Como você contou isso? Eu não fiz isso, mas você acabou de confirmar. Como eu disse, eu tinha que ter certeza de que eles estavam mortos. Ainda um pouco excessivo. Tudo bem, ele me lembrou do meu senhorio da minha vida anterior. Ela revirou os olhos. Enquanto estamos aqui, quero obter respostas sobre minha família. Tudo bem, para onde precisamos ir? Eu perguntei enquanto tirava meu Bugatti do meu inventário. Selene chegou antes de mim no banco do motorista com um sorriso e eu suspirei. É certo que ela era a melhor motorista, então não pude reclamar. Andrés Tanis, ele era o guardião dos registros do clã antes de Victor tê-lo exilado por aparentemente espalhar mentiras sobre ele. De acordo com Victor, Andrés disse às pessoas que Victor não foi o primeiro vampiro. O que ele não era, Marcos foi o primeiro vampiro. Eu sei disso agora, mas naquela época eu ainda estava acreditando nas mentiras de Victor. Fui eu quem tirou Tanis do clã. Também sei que, como historiador do clã, Tanis terá registros de minha família, se não informações sobre onde encontrá-los. Você sabe onde ele está então? Ela sentiu enquanto ligava o carro. Fica cerca de 2 horas daqui. Neste carro podemos fazer isso em uma fração desse tempo. Só não seja parado. Este carro não está registrado. Selene sorriu inocentemente. Eles terão que nos pegar primeiro. Suspirei quando ela pisou fundo e o Bugatti disparou noite adentro. Enquanto dirigíamos, olhei para o pingente que havia tirado de Lucien enquanto ele estava desmaiado no meu sofá. No meu bilhete deixei-lhe uma explicação do motivo pelo qual o peguei e que o devolveria assim que voltássemos. Eu também dei a ele o reinado livre da minha mansão até então. O medalhão era exatamente como no filme, uma cor fosca e bonita com uma pedra azul clara no centro. Pressionar a pedra fez com que 4 projeções em forma de lâmina saíssem dos lados. Realmente lembrava as estrelas ninja explodindo que os vampiros usavam e me perguntei se o design daquelas armas era baseado nesse medalhão ou se era o contrário. Encolhendo os ombros, mostrei o colar para Selene, que pisou no freio quando o viu. Onde você conseguiu isso? Ela disse calmamente. Lucien, ele usava isso no pescoço. Eu já vi isso antes. Acho que meu pai me mostrou isso quando eu era criança. Isso é altamente provável. Também explicaria por que Victor deixou você viver longe de tudo isso parecendo a filha que ele assassinou. Ele me manteve vivo por um segredo? Provavelmente não tenho certeza. Você não tem vislumbres de memórias quando bebe o sangue de alguém? Sim, mas não vai adiantar muito se eu mesmo não conseguir me lembrar. Tudo que vejo são flashes. Breves vislumbres da minha irmã, pinturas na parede e um rio. Muito vago, acho que teremos que falar com aquele cara, Andrés. Selene assentiu e eu lhe entreguei o colar. Ela continuou a dirigir agora em velocidade mais lenta. É claro que eu suspeitava que as ruínas acima do castelo Corvinus provavelmente continham as respostas que eu procurava, mas era preferível confirmar minhas suspeitas com uma fonte real. Eu não queria correr às cegas, especialmente contra Marcos. Ele era rápido, muito mais rápido do que outros vampiros com quem lutei antes. Poderia ter sido o fato de ele também ser um híbrido, ou meu próprio excesso de confiança em minhas próprias habilidades. De qualquer forma, eu não iria correr nenhum risco novamente. Enquanto Selene dirigia, abri minha lista de habilidades e suspirei. Pouca coisa mudou, exceto 2 coisas. Eu perdi uma habilidade ou pelo menos aparentemente absorvi essa habilidade em outra habilidade enquanto essa habilidade evoluiu para uma habilidade mais poderosa. Confuso? Sim, eu também. Olhando para a única mudança que importava, pensei se era uma coisa boa ou ruim. Banquete, passivo, nível max. Evolução da habilidade devorar. Consumir o sangue das vítimas concede ao jogador 1/4 do nível das vítimas e o jogador ganha acesso às memórias da vítima. Beber o sangue de uma vítima também cura 1000 pontos de vida por segundo. As vítimas mordidas têm 10% de chance de sobreviver e se transformar em híbridos. Parecia muito direto para mim. Eu bebo sangue, o sangue me dá coisas e eu poderia potencialmente transformar alguém. Embora eu estivesse curioso para saber por que a chance era tão baixa. Meus bônus de estatísticas foram afetados por minhas estatísticas de sorte, então em teoria 10% poderia ser potencialmente muito maior. Eu não queria testá-lo em um futuro próximo, então estabeleci um lembrete mental para não deixar ninguém vivo depois de mordê-lo. Embora se eu fosse transformar alguém, eu gostaria de transformar Selene, principalmente porque isso permitiria que ela andasse à luz do dia comigo, mas também preferiria que ela estivesse bem protegida e muito mais poderosa do que qualquer um poderia esperar. Afinal, ela salvou minha vida, eu não tinha dúvidas de que teria morrido se ela não tivesse tirado as adagas de mim ou me mordido. Foi poético mordê-la e por sua vez capacitá-la, assim como ela fez comigo. Será que realmente funcionou? Minha mordida, quero dizer. Você está perguntando se sou um híbrido agora? Selene assentiu. Até onde eu sei, sim, estou. Não é como se eu tivesse uma vontade repentina de rasgar o pescoço de alguém e beber até secar. Só tenho a sensação de que o sangue vai me nutrir. Isso e meus poderes me dizem que sou um híbrido. Eu estava prestes a perguntar isso. Também me diz que tenho a chance de transformar alguém em um híbrido como eu. Eu vejo. Eu queria saber se é algo que você gostaria. Para que você possa sair durante o dia. Seria bom ver o sol novamente. Selene admitiu. Há também os benefícios adicionais de mais força e invulnerabilidade. Blake, eu já sou imortal. Você ainda pode morrer se seu corpo for danificado o suficiente. Estou falando de cura instantânea e de nunca ter que me preocupar em explodir em chamas.
Ela suspirou. É algo para pensar em outra hora. Estava aqui. Ela parou o carro e desligou o motor. Saindo, olhei para a mansão de tamanho modesto atrás do portão de ferro. Avistei a câmera montada em um poste e coloquei uma bala nela antes que ela pudesse girar em nossa direção. Espero que você não esteja planejando pegá-lo de surpresa. Selene rosnou. Não há para onde ele fugir. Ele tem guardas? Eu sei que ele está exilado e tudo mais, mas lembro que ele tinha uma espécie de equipe de segurança. Isso não está fora do reino das possibilidades. Ele sempre foi paranoico desde que os Lycans derrubaram os clãs. Faz sentido, sinto o cheiro de lobisomens por perto, então fique atento a eles. Selene assentiu antes de me seguir enquanto eu saltava o portão. Peguei meu seax e me agachei, nossos passos ecoando no chão coberto de neve. As temperaturas começaram a cair em Nova York. Então, novamente, era bem cedo em novembro e a neve só apareceu no final do mês. Continuamos a caminhar em direção às portas da mansão quando o chão abaixo de nós caiu. Eu me peguei batendo meu seax não na parede de pedra do buraco. Pegando a mão de Selene, olhei para baixo e vi o fundo não muito longe. Recuar ou continuar neste túnel? Deixo pensar que caímos em sua armadilha. Será mais fácil pegá-lo desprevenido. Balancei a cabeça para ela e arranquei minha adaga da pedra. Selene pousou graciosamente enquanto eu quase escorreguei no chão úmido de paralelepípedos. Ouvi uma risada suave atrás de mim e me virei para olhar Selene sorridente. Nunca pensei que o grande híbrido assustador que todo mundo tem tanto medo escorregaria em uma pedra. Ei, ainda estou me acostumando com os poderes. E era verdade, desde que me tornei um híbrido tive que limitar conscientemente minha força. Eu descobri isso da maneira mais difícil quando fui abrir uma porta na frente de Selene no castelo. Em vez disso, posso muito bem ter praticamente derrubado a porta com um chute, pois ela quebrou quando a empurrei. O olhar estranho que Selene me lançou depois também aumentou meu constrangimento. Eu ouço alguém chegando. 2 lobisomens, você pega o da esquerda, eu pego o da direita? Selene sorriu amplamente antes de sacar sua pistola. Eu virei a faca em um aperto reverso. 2 grandes lobisomens invadiram a estrutura em forma de túnel em que estávamos. Ambas enormes massas de pelos e músculos correndo verticalmente na parede. Corri seguido por Selene, que começou a atirar em seu alvo. O alvo dela se esquivou de trocar de lugar com o meu. Atirei minha adaga no maior dos 2 lobos e mergulhei em um ataque voador. Selene deslizou sob meu mergulho enquanto recarregava sua arma. No momento em que ela pousou, meu alvo estava estrangulado. Ela disparou o resto da carregadora em seu alvo, deixando-o cair da parede. Ele se levantou e rugiu para ela. Ela jogou várias estrelas explosivas nele e girou no momento em que as estrelas explodiram, transformando o lobo em carne picada. O lobisomem que eu estava sufocando me jogou no chão, e eu me recuperei no ar e caí de pé. Em uma explosão de velocidade, ataquei o lobisomem novamente, desta vez enfiando meu punho em seu peito. Transformei meus dedos em garras antes de cavar suas entranhas e encontrar seu coração. Libertando minha mão, segurei seu coração e afundei minhas presas nele, bebendo sangue ainda quente. Mais 30 for por consumir o sangue vital de um alfa. Interessante. Deixei a casca de um coração cair no chão assim que Selene terminou de recarregar sua arma. Virei-me para ela enquanto ela se aproximava de mim. Você perdeu um ponto. Ela sussurrou enquanto lambia o canto dos meus lábios. Senti um arrepio percorrer minha espinha, olhei para a forma de Selene enquanto ela continuava descendo o túnel. Seus quadris balançaram um pouco mais que o normal. Ela deve ter sentido que eu a observava porque virou levemente a cabeça só para que eu percebesse a piscadela que ela me deu. Lutei contra a vontade de agarrá-la e violá-la no chão frio de pedra. Eu rapidamente coloquei a mente de gamer de volta em 100% antes de seguir Selene. Ela ficou muito mais paqueradora desde que me mordeu. Eu não sabia se os laços com os senhores existiam neste mundo, e mesmo que existissem, eu não sabia como isso me afetaria, já que eu era um híbrido e não apenas um vampiro. Os túneis eventualmente nos levaram a um canal abaixo do que parecia ser algum tipo de depósito. Usei minha força superior para separar as barras e ajudar Selene a subir. Uma vez que nós dois estávamos na sala, fiz um balanço do ambiente. Na verdade, estávamos dentro de um depósito. Grandes barris cheios de algo que cheirava a vinho alinhavam-se em um canto da sala, enquanto em outra parede algumas caixas estavam empilhadas até a altura da cintura. Selene olhou para mim antes de apontar para a porta. Dei-lhe um breve aceno de cabeça enquanto embainhava minha faca e sacava meu P226 suprimido. Selene abriu a porta no momento em que 2 vampiras seminuas correram em nossa direção. Elas mostraram os dentes e sibilaram. Eu quase pude sentir Selene revirar os olhos antes de dar um soco no rosto, nocauteando a vampira loira. Eu bati na morena com a pistola um pouco mais forte do que o necessário e olhei para Selene, que me lançou um olhar interrogativo. O que? Eu sussurrei. Você tinha que ter certeza. Sim, eu sei. Você já disse isso pelo menos uma dúzia de vezes. Não fiz. Eu respondi fingindo indignação. Ela sorriu. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Tannis me dá arrepios. Caminhamos pela mansão o mais furtivamente possível, limpando diferentes salas antes de finalmente pararmos no que provavelmente era a biblioteca. Empurrei a porta lentamente para não deixar fazer barulho e Selene entrou assim que percebeu que era apenas Tannis e mais ninguém na sala. Eu segui de perto atrás dela e olhei em volta. Assim como no filme, havia prateleiras com armas e balas azuis brilhantes.
Selene viu a munição UV e franziu a testa. Ela olhou para o homem que ainda não tinha nos notado antes de pisar forte e bater a cabeça do homem com força na mesa em que estava. Houve um estalo e o nariz do homem quebrou no livro que estava lendo. Tannis gritou de dor antes de se virar e encarar Selene. Eu lutei contra uma risada quando ele empalideceu e tentou se afastar, apenas para eu desfocar e agarrá-lo por suas vestes de seda pegajosas. Eu arrastei de volta para Selene e olhei para ela. Ela sorriu discretamente para mim antes de voltar a encarar Tannis. O homem engoliu em seco quando ela guardou a pistola no coldre e tirou a adaga. Eu ainda não tinha ideia de onde ela guardava aquela maldita coisa com sua roupa justa. Acho que você sabe por que estamos aqui então. Informação, obviamente. Tannis zombou antes que eu o chutasse na parte de trás do joelho, fazendo-o cair no chão aos pés de Selene. Então fale, talvez eu poupe sua vida depois. Victor vai me matar. Victor está morto, morto por Marcos. Responda às perguntas dela. Então ele está atrás do irmão. O registrador disse. William Corvinus, nós sabemos. Onde ele está sendo mantido? Selene respondeu enquanto continuava brincando com a adaga na mão. Andreas Tannis olhou em volta de forma evasiva, segui seu olhar e localizei várias armadilhas. Ele finalmente se estabeleceu em um grande volume em uma espécie de pedestal. Ele tentou se levantar apenas para eu empurrá-lo de joelhos. Quem é seu animal de estimação, Selene? Ele zombou. O companheiro dela, você quer dizer? Blake Corvin, híbrido extraordinário, é um prazer conhecê-lo. Eu disse enquanto cravava minhas garras em seu ombro. Felizmente, Tannis se curvou de dor quando um rubor apareceu no rosto de Selene. Ela olhou para mim e me deu um pequeno sorriso. Coloquei Tannis de pé e o girei para me encarar. Endireitei seu berrante manto de seda e lhe dei um sorriso maligno. Felizmente para você, estou de bom humor, diga-nos o que precisamos saber e não vou arrancar suas entranhas por me insultar. Tudo bem, eu vou conversar. Bom, agora conte-nos tudo o que você sabe sobre minha família. Então você aprendeu a verdade? Tannis disse. Não brinca, Sherlock, agora pare de rodeios e fale claramente. Rosnei enquanto cravava minhas garras mais fundo em seu ombro. Tannis estremeceu. Sua família construiu a prisão que detinha William. Seu pai foi um dos melhores construtores da época. Victor encomendou uma fortaleza cheia de passagens secretas e salas escondidas. Ele queria ter certeza de que mesmo que alguém tropeçasse na fortaleza, nunca encontraria a cela de William. Isso é de conhecimento comum, Tannis. Diga-me por que Victor me poupou? Victor poupou você não só por causa de sua semelhança com Sonja, mas também porque você estava lá quando a fortaleza estava sendo construída. Nem mesmo Victor sabia de sua localização exata. Ele apenas tinha metade da chave da cela. E esta é a outra metade? Selene disse enquanto segurava o pingente. Quando, não importa isso sim. Essa é a primeira metade da chave. Há uma peça maior que Victor guardou com ele. Um que ele nunca perdeu de vista. Aquele em seu peito. Você quer dizer? Perguntei. Vocês dois estão muito bem informados. Bem, ficou bastante óbvio quando Marcos abriu o peito de Victor e recuperou um disco de sua caixa torácica. Então Marcos tem a segunda parte? Selene não respondeu. Ela olhou para o registrador e franziu a testa. Não me lembro da localização desta fortaleza, pelo menos não claramente. Memórias de sangue. Tannis disse, como se fosse a resposta. Mas acontece, um vampiro pode acessar as memórias daqueles de quem se alimenta. Não importa se as memórias estão trancadas ou esquecidas. Sabe, quase me esqueci disso. Obrigado por me lembrar, era. A resposta está no meu sangue? Olhei para Selene, que tinha uma expressão de realização no rosto. Nossas suspeitas anteriores foram praticamente confirmadas. Tannis assentiu antes de continuar a falar. Isso significa que Marcos não vai parar até conseguir isso quando perceber que você sabe onde o irmão dele está. Fantástico. Ela suspirou. Mais alguma pergunta? Tannis perguntou esperançosamente. Selene permaneceu em silêncio. Ela ainda estava claramente imersa em seus próprios pensamentos. Soltei Tannis antes de empurrá-lo em direção ao grande livro encadernado em couro no pedestal. Ele olhou para mim e eu sorri para o historiador vampiro. Eu tenho uma pergunta. Conte-me sobre Alexander Corvinus. Mudança de cena. Saímos da mansão de Tannis algumas horas depois com algumas de nossas perguntas satisfeitas. Selene permaneceu complacente enquanto eu dirigia até a costa onde o navio de Corvinus havia atracado, de acordo com o detentor dos registros. Aparentemente, o homem navegou até aqui seguindo Marcos depois de limparem as evidências das lutas em Nova York. O homem trabalhava rápido, ou pelo menos as pessoas que trabalhavam para ele trabalhavam. Blake? Olhei para Selene enquanto dirigia a uma velocidade relativamente tranquila. O que é? Eu respondi. Obrigado, por fazer tudo isso. Você não precisa me agradecer, Selene, eu já te disse. Estou com você até o fim. Pare de ser cafona. Ela sorriu. Sabe, você deveria sorrir mais. E não quero dizer isso de forma sedutora, bem, talvez um pouco, mas é bom ver um sorriso em seu rosto. Seu idiota sentimental. Ela olhou. Você realmente quis dizer isso? Você terá que ser um pouco mais específico. Eu quis dizer o quê? Quando você me chamou de sua companheira lá atrás quando conversamos com Tannis. Sim, estou apaixonado por você, Selene, e se você me aceitar, ficarei honrado em ser seu. Eu sinto mesmo. Ela disse pouco acima de um sussurro. Então, isso nos torna companheiros, parceiros, namorado e namorada? Ela olhou para mim de forma sedutora antes de sorrir. Definitivamente amigos. Está resolvido então. Eu sou seu assim como você é meu.
Você sabe, algumas centenas de anos atrás, isso poderia ser considerado uma proposta. Eu gaguejei? Ela soltou uma risadinha fofa antes de perceber o que tinha feito e tapar a boca com a mão. Eu sorri para ela. Bem, que se dane o durão negociante da morte riu. Vai se fuder. Ela bufou enquanto desviava o olhar. Eu poderia dizer que ela estava escondendo um sorriso. Por que você não me obriga? Sua cabeça virou de volta para mim. Talvez eu vá. Fiquei meio tentado a encostar no acostamento e levá-la ali mesmo no carro. Infelizmente havíamos chegado ao porto onde estava atracado Santa Helena. Desligando o motor, saímos e guardei o Bugatti de volta em meu inventário. Selene começou a caminhar em direção ao cais, mas agarrei seu braço antes de puxá-la para um abraço. Ela retribuiu o gesto íntimo antes de olhar para mim enquanto eu continuava a abraçá-la. Seus olhos estavam semicerrados e os lábios ligeiramente abertos. Eu agradeci e a beijei enquanto uma das minhas mãos foi até sua nuca para aprofundar o beijo. Selene suspirou enquanto seus braços envolveram meus ombros. Finalmente me afastando, passei meu polegar em sua bochecha enquanto colocava uma mecha de seu cabelo atrás da orelha. Eu nunca consegui responder quando você disse isso pela primeira vez, então permita-me corrigir meu erro. Eu te amo, Selene. Ela sorriu antes de me dar um beijo nos lábios. E eu amo você, Blake Corvin. Encostei minha testa na dela e a segurei por mais algum tempo antes de finalmente soltá-la. Olhei para o navio e avistei guardas armados se aproximando de nossa posição. Segurei a mão dela e balancei a cabeça em direção aos homens que se aproximavam. Vamos então. Ela sentiu enquanto começávamos a caminhar na direção dos fazendeiros. Encontramos os homens mortais no meio do caminho e eles imediatamente apontaram suas armas para nós. Senti a mão de Selene ficar tensa na minha e dei um aperto reconfortante. Indique seu vampiro de negócios. O líder disse. Estamos aqui para ver seu chefe. Você pode dizer a ele que Blake Corvin e Selene estão aqui para falar com ele. O homem franziu a testa antes de acenar para seus homens enquanto eles abaixavam as armas. Ele apertou um botão em seu comunicador. Eles estão aqui, o que você quer fazer, Macaro? Uma voz com sotaque respondeu calmamente e eu mal consegui entender as palavras. Ele se virou para olhar para seus homens antes de olhar para nós. Ele estava esperando por você. Me siga. Ele se virou e começou a caminhar de volta para o navio. O resto dos homens passou por nós e começou a patrulhar a estrada de onde viemos. O limpador líder nos levou até o enorme navio, onde nos conduziu por uma série de portas antes de parar. Ele abriu a última porta e ficou de lado. Tomando isso como um convite, Selene soltou minha mão e entrou na sala para onde fomos levados. Seguindo de perto atrás dela, olhei ao redor da sala ricamente decorada. Parecia que os alojamentos dos capitães do navio haviam sido convertidos em suíte. O chão era revestido de madeira envernizada e as paredes de aço revestidas de vidro e madeira exótica. Um lustre de cristal estava pendurado acima da sala e prateleiras de livros cobriam as paredes. Móveis barrocos estavam espalhados pela sala e um velho estava sentado atrás de uma mesa meretriz, mais simples. Ele olhou para nós e se levantou quando nos aproximamos. O que posso fazer por vocês dois? Bem desse jeito? Não há como negar, reclamar ou rodeios? Perguntei. Ele olhou para mim, sua expressão ilegível. Vocês são meus descendentes de uma forma ou de outra. Que motivo tenho para ocultar informações de você? Bom, isso tornará isso rápido então. Selene comentou. Alexander Corvinus assentiu, antes de apontar para 2 assentos vagos. Selene hesitou antes de se sentar. Continuei parado enquanto olhava ao redor da sala. Por que você não tratou de seus filhos? Selene perguntou. Direto ao ponto então, o velho suspirou. Essa é exatamente a razão, minha querida. Eles são meus filhos, meu sangue. Não importa o que eles tenham se tornado, não posso levantar a mão contra minha própria família. Raciocínio bastante ruim, mas continue. Ele olhou para mim e balançou a cabeça. Você não entenderia, como pai, não posso prejudicar meus filhos intencionalmente. Então você vai permitir que eles fiquem loucos massacrando mortais? Selene mordeu. Não é tão simples assim. Sabe, é difícil acreditar que sou parente de você, velho. Você fez vista grossa para a maldade deles. Você limpa a bagunça deles e sabe muito bem o que eles farão se você continuar sentado e não fazer nada. Não fale comigo como se eu não soubesse a dor que eles causam. Alexandre retrucou. Então você sabe que eles vão continuar até não sobrar mais nada? Não é tão simples assim. Eu fiz uma promessa para minha esposa. Uma promessa de que protegeria nossos filhos. Eles não são mais seus filhos, tornaram-se nada mais que feras sedentas de sangue. Principalmente Guilherme. Você não acha que eu sei disso? Eles ainda são meus filhos. Isso não vai a lugar nenhum, vamos, Blake. Suspirou Selene. Tudo bem então, se você não levantar a mão, faremos o que deve ser feito. Nós nos levantamos para sair no momento em que o teto de vidro da sala explodiu, cobrindo-nos de vidro. Selene sacou suas armas e eu convoquei minha espada do meu inventário. Alexander ergueu os olhos cansado enquanto Marcos descia lentamente. O vampiro mais velho zombou do velho. Pai, ele falou lentamente ao pousar. Seu corpo voltou à sua forma humana e ele sorriu com o olhar de decepção que Alexander lhe deu. Guarde suas palavras. Não vim aqui para falar. Marcos cobriu a distância entre ele e Alexander em um piscar de olhos. O antigo imortal foi preso na parede pela asa de Marcos. O velho grunhiu de dor. Faça o que quiser, garoto, você nunca. Alexander não conseguiu terminar a frase quando Marcos enfiou a outra asa no peito de seu pai. O velho gritou de dor.
Selene tomou isso como um sinal para atacar e começou a atirar no vampiro mais velho que simplesmente soltou Alexander antes de atacar ela. Ela mergulhou para fora do caminho e recarregou. Eu soltei acesso aos meus novos poderes encontrados e ataquei o vampiro mais velho. Marcos soltou um grito de dor quando cortei uma parte de sua asa. Ele me atacou com suas garras e rugiu. Bloqueando o ataque, joguei uma bola de fogo em seu rosto apenas para ele se esquivar das chamas inclinando a cabeça. Selene trouxe suas armas de volta e atirou nas costas de Marcos, fazendo o mais velho rosnar enquanto as balas rasgavam sua carne. Eu me abaixei sob outro golpe de suas garras, mas fui lento demais para evitar sua asa que bateu em meu peito e me fez bater na prateleira na parede oposta. Levantando-me de novo, avistei Marcos levantando Selene pela garganta antes de morder seu ombro. Seu grito de dor me encheu de fúria desenfreada enquanto meus olhos começaram a arder. Com um pulso de força, eu puxei pelo ar antes de cortar seu braço na altura do cotovelo. Ele gritou novamente antes de me chutar no peito e voar de volta para o céu noturno com um bater de suas asas danificadas. Corri de volta para Selene, que colocou a mão sobre o ferimento sangrento em seu ombro. Ajudando-a a levantar-se, ela pegou as armas de onde haviam caído e caminhou até Alexander, que estava deitado em uma poça de seu próprio sangue. O velho gemeu ao abrir os olhos. Pare de se mover, eu posso curar você. Eu disse. Não, devo expiar meus pecados. Você percebe que se você morrer, os humanos eventualmente descobrirão um mundo sobrenatural e começarão a nos caçar, certo? Alexander fez uma careta, mas ignorou minha declaração. Ele gesticulou para Selene, que se aproximou dele. Ela se ajoelhou ao lado do moribundo e ouviu enquanto ele falava. Ele pegou o pingente? Selene assentiu e eu amaldiçoei silenciosamente. Eu deveria ter colocado de volta no meu inventário. Não adianta reclamar disso agora. Quando eu estava prestes a atacar o velho por ter sido tão descuidado a ponto de se deixar empalar, os faxineiros restantes invadiram a sala, com as armas em punho. O limpador líder, que apelidei de Greg, pois não sabia o nome dele, deu uma olhada no sangrento Alexander antes de se virar para seus homens e gritar. Pegue o kit rápido. Não, está na hora, meu velho amigo. Alexander falou calmamente. Greg acenou com a cabeça antes de sair com seus homens, provavelmente para varrer o navio em busca de ameaças. Alexander voltou-se para Selene e sentou-se lentamente. Ele é muito poderoso só para você. Lutei contra a vontade de acertar o queixo do velho, permanecendo em silêncio. Observei o moribundo enquanto ele continuava a falar com Selene. Você é mais velho que Marcos. Você mesmo poderia tê-lo matado se defendido. Sim. Conte ao velho bastardo Selene. Eu gritei na minha cabeça. Como eu disse, não importa o que ele tenha se tornado. Ele ainda é meu filho, o antigo nobre falou cansado. Você é a última esperança que resta, só há uma maneira de derrotá-lo. Vários se eu estiver envolvido, mas esse é o destino de Selene, não que eu acredite em destino. Ela precisa desse encerramento. Eu pensei. Alexander levantou um braço e olhou para Selene. Ele deu a ela um pequeno sorriso triste. Rápido agora, antes que não haja mais legado em minhas veias. Selene pegou seu braço e desceu para morder seu pulso, mas parou. Ela olhou de volta para mim e depois para Alexander. O que vou me tornar? Ela perguntou. O futuro. Alexander disse suavemente enquanto olhava para nós dois. Selene mordeu seu pulso e bebeu seu sangue. Por um momento pude sentir algum tipo de poder passando de Alexander para Selene. Ela parou de beber e soltou o braço dele. Alexander olhou para mim como se quisesse me oferecer o mesmo. Pesei as chances de algo mudar em mim se eu bebesse o sangue dele. Havia a possibilidade de que isso também aumentasse meus próprios poderes, mas também havia uma chance de que nada acontecesse. Afinal, eu era descendente dele. O sangue de Corvinus já corria em minhas veias. Foda-se. Aproximei-me e peguei seu braço oferecido. Ele acenou para mim antes que eu mordesse seu braço. Sangue quente inundou minha boca, flashes de suas memórias voaram pela minha mente enquanto eu tomava o primeiro gole de seu sangue. Tomando o último gole, me afastei e Alexander abaixou o braço. Ele suspirou novamente, sua respiração começou a desacelerar. Eu podia ouvir seu coração batendo forte em seu peito enquanto lutava para mantê-lo vivo. Vá agora, ele disse. Levantei-me e limpei o sangue dos lábios e olhei para Selene. Pegando sua mão, saímos do navio em silêncio. Perto do cais, os faxineiros restantes esperavam em um helicóptero. Selene e eu cumprimentamos os homens. Greg tinha uma expressão sombria no rosto quando falou. Podemos levá-lo para a fortaleza. Você precisará de ajuda para derrubar Marcos e William. Balancei a cabeça, decidi que os faxineiros deveriam continuar fazendo seu trabalho. Eu não queria arriscar que os humanos descobrissem um mundo secreto e caçassem vampiros e lícans. Eu queria evitar que os eventos de Ajos da Noite, Despertar, acontecessem. Eu posso levar Selene e eu para lá. Vocês precisam continuar sua missão. Não podemos arriscar que os humanos descubram o sobrenatural. Seria desastroso. Muito bem, o que devemos fazer? Só então o navio atrás de nós explodiu em uma bola de fogo. Uma onda de choque passou por nós e todos nos viramos para olhar as chamas consumindo o navio. Voltei-me para os faxineiros restantes. Entregando a Greg um pedaço de papel com meu endereço, soltei um suspiro. Sua missão continua. Eu mesmo encontrarei a operação. Você tem mais experiência em como as coisas funcionam. Nada muda, recrute mais homens se precisar.
Apenas certifique-se de que a humanidade nunca descubra sobre o mundo oculto. Greg assentiu pegando o pedaço de papel. Ele estendeu a mão e eu a peguei, dando ao homem um aperto de mão firme. Entraremos em contato então, chefe. Ele começou a dar ordens aos seus homens enquanto eles se dirigiam para veículos escondidos e partiam, deixando Selene e eu parados ao lado do helicóptero. Ela olhou para mim, uma pergunta em seus lábios. Você realmente continuará o legado de Corvinus em manter as coisas escondidas? Vi as consequências do que aconteceria se os humanos descobrissem a nossa espécie. Não é bonito, então vou garantir que os faxineiros continuem a fazer o que foram formados para fazer, para o nosso bem. Ela acenou com a cabeça antes de se virar para o helicóptero. Você sabe como pilotar essa coisa? Olhei para ela e sorri. Eu pensei que você sabia? Não, eu não, Blake. Então, como iremos atrás de Marcos? Relaxe, quão difícil pode ser aprender a pilotar um helicóptero? Ela revirou os olhos para mim antes de se mover em direção ao helicóptero. Balancei minha cabeça com um sorriso antes de chamar você pode trazer alguma mudança em minhas vantagens ou habilidades? Você ganhou um novo privilégio, mas suas habilidades permaneceram as mesmas. Uma tela exibindo minhas vantagens apareceu na minha frente e olhei para a mudança recente. Linhagem Corvinus, ativo, patriarca. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade. Tendo consumido o mais puro sangue imortal de Alexander Corvinus, você ascendeu ao topo da linhagem. Seu sangue doado voluntariamente pode ser usado para criar híbridos e aumentar a força daqueles que o consomem em pequenas quantidades. Parece que nada de importante mudou, embora minha teoria sobre por que Lucian não era um híbrido depois de usar meu sangue tenha sido confirmada. Não tinha sido puro o suficiente para transformá-lo em um. Agora que consumi o sangue de Alexander, o procedimento deveria ser muito mais fácil. Fiz uma nota mental para perguntar a Lucian se ele ainda queria ser um híbrido, embora duvidasse que o homem aceitaria a oferta, visto que todas as pessoas de quem ele desejava se vingar estavam mortas ou prestes a morrer. Navegando no menu, abri a loja de jogadores e encontrei a seção de livros instrucionais. Encontrei um livro de habilidades básicas sobre pilotagem de aeronaves e comprei-o. O dinheiro desapareceu do meu inventário assim que um livro de habilidades apareceu. Selecionei o livro e me preparei para o fluxo de conhecimento à medida que aprendia a habilidade. Abri meu menu de habilidades e olhei para minha nova habilidade. Aviador, ativo, nível 25, 0%. Você pode pilotar as aeronaves mais comuns e não cair. Seu nível determina o sucesso das manobras aéreas que você tenta. Cada nível reflete a taxa de sucesso de uma manobra em 1%. Taxa de sucesso atual, 25%. Fechando o menu, olhei para o passarinho. Entrei no assento do piloto e olhei para Selene, que olhou para mim. Está pronto? Ela acenou com a cabeça. Apenas tente não nos matar. Voz de pouca fé, amor, apertem o cinto. Ela revirou os olhos para mim novamente e eu sorri enquanto ligava o helicóptero. As lâminas giraram e o painel de instrumentos se iluminou. Verifiquei o medidor de combustível e descobri que tínhamos o tanque cheio. Calculando mentalmente a distância, resumi que tínhamos o suficiente para uma viagem de ida e volta à Fortaleza e ao cais. Soltando um suspiro, fiz as verificações finais nos sistemas do helicóptero antes de parar no coletivo, fazendo o helicóptero subir para o céu. Lentamente o passarinho subiu até chegarmos alto o suficiente para que eu pudesse avançar no cíclico, movendo o helicóptero para frente. Selene olhou para mim com uma sobrancelha levantada. O que? Não achou que eu conseguiria? Eu tinha total fé em você, meu amor. Ela respondeu com um sorriso. Pilotar um helicóptero acabou sendo muito mais fácil do que eu esperava. Minha habilidade de aviador subiu de nível várias vezes enquanto caminhávamos para a Fortaleza. O voo durou quase 1 hora inteira. Quando finalmente chegamos, pousei o helicóptero em algum terreno plano à beira do rio. A fortaleza somava à distância. O luar dando-lhe uma aparência assombrada, fiquei mais surpreso ao saber que estava errado e que a fortaleza ficava na direção oposta ao castelo Corvinus. Saltando do helicóptero, Selene avaliou suas armas e munições. Coloquei minha espada no quadril e coloquei uma carregador nova em meu P226. Juntos, seguimos para a Fortaleza Solitária, viajando pela margem do rio que atravessava a antiga estrutura. Ao longo do caminho, vi manchas de sangue sinalizando que Marcos havia chegado antes de nós na fortaleza. Apontando sangue para Selene, ela sentiu incompreensão e sacou as armas. No interior da fortaleza, algumas paredes desmoronaram e áreas da estrutura foram inundadas. Selene olhou em volta, observando as ruínas em ruínas. Eu me lembro desse lugar. Agora que estou aqui de novo, tudo está voltando para mim. Você sabe para onde ir então? Perguntei. Ela reconheceu com um olhar. Sim, é por aqui. Eu a segui por uma série de corredores. Ela parava ocasionalmente para olhar ou tocar algumas pinturas desbotadas nas paredes pelas quais passávamos. Lembrei-me de que ela e a irmã os pintavam quando eram crianças. Eles resistiram notavelmente bem ao longo dos séculos. Ela se virou para mim. Lembro-me de meu pai repreendendo minha irmã e eu depois que descobriu que havíamos vandalizado as paredes. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto enquanto a memória se desenrolava em sua cabeça. Continuamos e finalmente paramos diante de uma parede que claramente havia sido elevada até o teto, a julgar pelas marcas de arranhões na pedra. O corredor à frente estava inundado e a água chegava até a cintura. Avançando, continuamos a mergulhar nas profundezas das ruínas antes de chegarmos a uma curva. Mais à frente ouvimos a voz de Marco seguida por um rosnado gutural de um grande lobisomem.
Selene me deu uma última olhada antes de entrarmos na câmara onde Marcus estava na frente de um grande lobisomem albino. William era quase tão grande quanto eu na minha forma licambípede. Os irmãos encararam Selene e eu assim que nos ouviram entrar na sala. William rosnou e Marcus zombou de Selene. Veio destruir meu irmão, não é? Selene ergueu a arma e apontou para William. O lobisomem rugiu para ela, cada instinto do meu corpo gritou para eu massacrar os dois. Os dois eram perigosos. Instáveis e violentos, os irmãos Corvinus, principalmente William, matariam muitas pessoas se tivessem oportunidade. Então eu realmente pensei sobre isso, o que os dois realmente fizeram que os tornou monstros. Marcus não era inerentemente mau, por assim dizer. Claro que ele era confiante demais e um pouco idiota, mas tudo o que ele realmente queria era salvar seu irmão gêmeo. Até mesmo William, por baixo da besta estúpida, estava um homem que pulou na frente de um lobo raivoso que estava atacando seu irmão. A carnificina que os dois causaram resultou principalmente da tentativa de Marcus de ajudar William. Eu fiz uma careta e estalei os dedos ativando o bloqueio de tempo. O mundo ao meu redor parou. Abri meu menu. Com meu tanto de MP atual, eu poderia manter o bloqueio de tempo indefinidamente com quanto MP recuperado por segundo. Estava quebrado e eu já havia me recusado a usar demais a habilidade. Eu não queria me tornar completamente dependente de minhas habilidades dominadas. Dito isto, certamente teve sua utilidade. Uma parte de mim queria poupá-los, eles eram tecnicamente minha família. Ainda assim, a merda que os dois fizeram foi incontável. Alexandre tinha lembranças dos dois irmãos cometendo atrocidades depois de saber de sua imortalidade. No fundo, Alexander tinha vergonha dos gêmeos, mas não conseguia levantar a mão contra eles. Isso levou à sua queda. Mesmo sendo uma família, os irmãos ainda eram um risco. Reabilitar os dois foi uma tarefa difícil. Marcus poderia ser potencialmente influenciado a deixar de ser um idiota, enquanto William ficou preso como uma fera por muito tempo. Não havia um pingo de humanidade naqueles olhos. Mesmo assim, eu não tinha uma cura para a licantropia por aí. Por sua vez, isso garantiria que Marcus nunca mudaria por querer proteger seu irmão. Amaldiçoando baixinho pela posição difícil em que me encontrava, chamei Hera, rezando para que ainda pudesse me comunicar com ela, mesmo que tivesse congelado o tempo. Você ainda pode falar comigo, o que você precisa, Blake? Estou no impasse. Eles são tecnicamente familiares, portanto poupar suas vidas é o ideal, mas também são um risco para inocentes. O que devo fazer? Eu sou a deusa da família Blake, sou a pessoa errada para fazer uma pergunta como essa, porém direi uma coisa, matá-los é a escolha fácil. Poupar suas vidas e ensiná-los a maneira correta de viver será difícil, mas não impossível. A escolha final depende de você. É da sua vida que estamos falando aqui, da sua família. Você já sabe o que deve fazer, então faça. Isso não torna as coisas mais fáceis, tudo bem então. Eu fiz minha escolha. Hera permaneceu em silêncio, olhei para os dois irmãos antes de avançar enquanto eles permaneciam fixos no lugar enquanto o tempo ainda estava congelado. Pegando uma faca do meu inventário junto com 2 garrafas de vidro, cortei os dois irmãos e juntei sangue suficiente para encher as garrafas de 240 ml. Guardei as garrafas de sangue depois de etiquetá-las em meu inventário antes de retornar para ocupar meu lugar ao lado de Selene. Eu tinha pensado em cortar a garganta de ambos enquanto o tempo ainda estava congelado, mas decidi que teria que retribuir a Marcus por me esfaquear com minha própria espada. Assumindo a posição em que eu estava antes de congelar o tempo, estalei os dedos e o tempo recomeçou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.